Olá, tudo bem? Shalom, a paz. Vou apresentar para você aqui, a partir deste livro do senhor Javier Picassa, Ciudad Bíblia, uma guia para adentrar-se, perder-se e encontrar-se em los libros bíblicos, da editora Verbo Divino, Cidade Bíblica, uma guia para adentrar-se, perder-se e encontrar-se nos livros bíblicos. Eu quero falar um pouquinho sobre o Evangelho de São João, que ele comenta aqui exatamente nas páginas 58, 158, 159 e 160, nesse livro que eu já disse. Tá aqui o livro, está escrito em espanhol, como já perceberam, mas eu vou lendo aqui, traduzindo e fazendo algum comentário. Apesar de serem apenas 3 páginas, é muito assunto, é muita coisa para a reflexão, para o estudo. Portanto, se começar a demorar demais, a gente divide em outros vídeos, tá ok? Se você quer adentrar-se e perder-se no Evangelho de João, acompanha este vídeo até o final. Se precisar de conferir na Bíblia, faça isso. Dá um pause, né? Procura a passagem, leia, depois volte e continue vendo o vídeo. Não desista do vídeo, por favor. Né? Assim é uma maneira que a gente encontra também de ajudar as pessoas a estudar, a meditar, a rezar, a entender um pouco a Bíblia Sagrada, como as pessoas pedem. Uma maneira boa é essa de gravar esses vídeos para que as pessoas possam acompanhar. Se você puder se inscrever e quiser se inscrever para nos acompanhar, a vantagem é ter uma pequena ajuda dentro dos meus limites para a leitura do texto bíblico. As pessoas sempre perguntam como ler a Bíblia. Então aqui a gente oferece algumas dicas, alguns pontos que podem facilitar a sua leitura. Vamos lá? Evangelho segundo João. O senhor Javier nos diz aqui, em sua forma atual, que nós temos atualmente na Bíblia, no Novo Testamento, o quarto evangelho, o Evangelho de João, é um texto muito elaborado e um texto de uma teologia muito profunda, que apresenta Jesus como o eu divino, o Logos, a palavra de Deus, o eu sou, que se revela e atua no mundo. Então, Jesus é a palavra de Deus que se revela ao mundo e age no mundo. O seu pano de fundo parece que o Evangelho conserva tradições antigas que podem ser historicamente confiáveis. Junto a essas tradições, o autor mostra em seu escrito uma sabedoria própria. Até por volta dos anos 90 a 100 depois de Cristo, alguém fixou o texto, um chamado redator final. Texto este, que é de João 1 até o capítulo 20, que será retocado, talvez, mais tarde, quando foi acrescentado o capítulo 21. Esse capítulo 21 está alinhado com a tradição de Pedro, para que esse livro, então, esse evangelho fosse admitido na grande igreja, admitido como canônico. Isso diz o senhor Javier Picassa aqui na introdução, no seu comentário sobre São João. O primeiro ponto que ele diz aqui, João, um evangelho espiritual. Este evangelho surgiu na comunidade ou em uma comunidade vinculada à recordação de um discípulo amado, de um discípulo conhecido como discípulo amado, cuja identidade é intrigante. Os membros dessa comunidade fizeram um processo que lhes levou a identificar-se com o Cristo interior, que é o mesmo Senhor espiritual que habita neles, sem deixar de ser um homem da história. Está dizendo aqui, esse evangelho nasce vinculado à figura de um discípulo amado, cuja identidade assim, é algo muito intrigante. Quem de fato é esse discípulo amado? Será de fato o discípulo, o apóstolo João? Os membros dessa comunidade passaram por um processo que os levou a identificar-se com o Cristo interior, da gnosis, que era
uma seita herege, né? Que é o mesmo Senhor espiritual que habita neles, sem deixar de ser um homem da história, o que é contrário a aquilo que os gnósticos diziam, né? Que Jesus era apenas, a figura humana de Jesus era apenas uma aparência. O que importava e que de fato existia era o Cristo divino, o Cristo interior, né? O Cristo Deus, negando a dimensão humana de Jesus. Segundo ponto, João, um evangelho carnal. Está dizendo o senhor Javier Picasso aqui, exatamente para contrapor aquilo que os gnósticos diziam, para identificar o Cristo interior, o Cristo divino, com o Jesus da história, com o Cristo encarnado, com Jesus, homem ou nazareno. João afirma que o Logos divino, a palavra divina, se fez carne. João 1,14. De maneira que não é Jesus apenas uma ideia divina, como afirmavam os gnósticos, mas o mesmo Jesus Nazareno, que viveu e foi morto entre os homens, que viveu e morreu entre os homens. Nesta linha, João destaca a carne, a história, a carne de Jesus, muito mais que os sinóticos, como mostram seus relatos de milagres e da paixão. Então aqui, Jesus, o Cristo divino, Jesus, o homem encarnado, Deus encarnado, né? O evangelho então é escrito nessa perspectiva também, contra a gnose que afirmava que Jesus, o que existia de fato, era apenas uma ideia divina, que Jesus era uma ideia divina, existia apenas o Cristo divino, né? O Cristo interior, um Cristo divino, que não tinha nada a ver com a história, e o evangelho apresenta o contrário. Jesus é Deus e homem. Jesus é a palavra de Deus, é divino, é Deus, mas que se encarnou e se fez homem plenamente. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Um terceiro ponto. Falar como Deus, ser palavra de Deus. João é o evangelho do Logos, o evangelho da palavra que Deus disse ao dizer-se Jesus, isto é, ao declarar sua união com o divino. Por isso Jesus pode afirmar, eu sou, como Deus o afirmou em Êxodo 3,14, eu sou aquele que sou. Por isso, Jesus em João não apenas fala como Deus, sendo divino, mas que é a palavra de Deus. É o Deus palavra na história humana. Então Jesus é divino, mas não só fala como Deus. Jesus é a própria palavra de Deus agindo, falando na história humana. Isso é muito profundo. E a gente tem que tomar um cuidado para a gente não cair numa heresia também, não é? De querer achar que o importante é só o Jesus divino e que a encarnação é apenas uma aparência. Isso é uma heresia. Isso é heresia. A encarnação é dogma, não é? Deus de fato se fez homem em Jesus de Nazaré. E depois dessa introdução, bastante, creio, profunda, nós podemos esperar uma próxima oportunidade para continuar falando sobre o Evangelho de São João, meditando sobre o Evangelho de São João, sobre o livro dos sinais, sobre os 7 sinais, o que significam isso, sobre a sabedoria própria do discípulo amado, que ele está dizendo aqui, ó, a interioridade, liberdade, simbolismo sacramental, uma alta cristologia, a divisão temática do livro, a estruturação do livro e também alguns temas mais profundos do Evangelho de João, como a iluminação, a carne de Jesus, carne da igreja, amor mútuo e igreja e a conclusão. Tá ok? Então, uma próxima vez a gente grava um vídeo e te apresenta. Se inscreva, por favor, para acompanhar conosco
essa nossa leitura do Evangelho de São João. Até a próxima, se Deus quiser.